Em nome de Jesus. Muito bem, amigos, em nome de Jesus, estamos aqui agora, no ar, neste momento, eu daqui, você daí. Então eu quero deixar um recado para você, uma palavra para o seu coração. A Bíblia Sagrada, ela diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre, e toda maldição existe uma causa. Diz no Provérbios 26, no capítulo de número 2, o seguinte: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre, ela não virá. Então toda maldição é uma causa. Se a pessoa sofre, é porque tem uma causa desse sofrimento. Ninguém sofre porque quer, não. Existe uma causa. A causa foi aberta uma brecha para o diabo entrar. Um exemplo disso muito prático nós vemos no livro de Juízes, no capítulo de número 6, Juízes no capítulo 6, no versículo 2, a Bíblia diz o seguinte: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas, as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, ou seja, os inimigos, e também do Oriente, e outros subiam, e punha-se contra eles em campo e destruía toda a novidade da terra. E fechando assim, no versículo 6, onde diz: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então Israel empobreceu, ficou numa miséria muito grande, numa situação muito difícil de vida, sem condições de vencer, sem condições de lutar, fraco porque não tinha comida para eles se alimentar, ou por final, eles empobreceram, os inimigos vieram, estavam acabando totalmente com a vida do povo de Deus aqui, mas existiu uma causa para isso, existiu uma causa, porque a maldição sem causa não vem. Toda maldição existe uma causa. E que causa foi essa, pastor? Vamos ouvir aqui no capítulo de número 3 de Juízes. A Bíblia fala assim, no capítulo 3 de Juízes, no versículo 5, diz assim: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, fariseus e aveus e jebuseus, tomaram das suas filhas para si por mulheres, e deram os filhos de Israel, os filhos dele, as suas filhas, serviram aos seus deuses. Então aqui está a causa, meu irmão. Havia alguma coisa de mais, de mal para eles viverem no meio desse povo? Havia, porque existia uma palavra de Deus, uma ordenança do Senhor na vida desse povo aqui. Então eles estavam empobrecendo, estavam sofrendo, estavam na mendigagem, na miséria, na pobreza, porque eles queriam. Porque Deus tinha dado uma ordem para eles, meu irmão, não habitar no meio dos heveus, cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eles estavam habitando. A Bíblia diz para eles não servir os seus deuses, estavam servindo. Quando a Bíblia fala para você ser dizimista, é para você ser dizimista. Aí depois o devorador fica acabando com a sua vida aí, meu irmão, e você fala que a culpa é de Deus, não é porque você não está sendo dizimista, a culpa era do povo aqui. Por quê, pastor? Vamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7, você vai ver que Deus tinha dado uma ordem para eles. Deuteronômio, você que tem a Bíblia na sua casa, no capítulo de número 7, a Bíblia fala assim, deixa eu ler para você aqui, você vai entender a mensagem. E versículo, capítulo 7 de Deuteronômio, diz assim: quando o Senhor teu Deus estiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, tiver lançado fora de muita gente diante de ti, os heteus, gigazeus, olha só, os amorreus, cananeus, fariseus, heveus, jebuseus, e 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que tu, e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti, para as ferir, preste atenção, para as ferir, e não habitar no meio deles como eles estavam habitando lá no livro de Juízes. Tu totalmente a destruirás, e não farás com eles concertos, e não terás piedade dela, e nem te aparentarás com elas, e nem darás a tua filha a teus filhos, e não tomará a
espalhe tuas fezes. Ou seja, o povo lá em Juízes estava fazendo totalmente diferente do que Deus tinha ordenado aqui na sua palavra. Por isso o povo estava sofrendo, estava na miséria, estava na mendigagem, porque estava fazendo diferente do que Deus determinou para eles fazer. Então, meu irmão, quando a pessoa faz diferente do que Deus determina, ela vai abrir a porta para a maldição na sua vida. Lá no livro de Malaquias diz que maldições sois amaldiçoado. O que é isso? É quando o povo não dá ouvido à palavra de Deus. Então a maldição ela não vem sem causa, não. Toda maldição tem uma causa, quando é o descumprimento do que? Da palavra de Deus. Quando você descumpre a palavra de Deus, a maldição vem. Então o povo de Juízes estava lá empobrecendo muito, o povo estava na mendigagem, o povo estava se refugiando, estava fugindo. Por quê? Porque eles quisem. Se eles quisessem ouvir a palavra de Deus, eles naquele momento ali estavam comendo melhor. Se quiserem me ouvir, comereis o melhor. Então o povo estava na mendigagem porque o povo não deu ouvido à palavra de Deus. Então Deus está falando aqui em Deuteronômio, capítulo de número 7, que era para eles destruir aquele povo e não habitar no meio daquele povo. Não era para servir os deuses, mas eles estavam servindo os deuses. Não era para dar os filhos e as filhas para as mulheres, mas eles estavam dando os filhos e casando entre eles com um povo estranho, meu irmão. Cumpre a palavra de Deus, não saia da determinação que Deus tem para a sua vida. Então é uma palavra para você. Eu, pastor, o servo do Altíssimo, né? O enviado do Altíssimo, estou aqui para abençoar a tua vida, e a tua vida eu vou te abençoar agora. Né? Coloque a mão no seu coração aí que eu vou te abençoar na graça de Deus. Pai, eu abençoo essas vidas, eu determino a tua bênção na vida delas. Meu Deus, em nome de Jesus, como teu servo, representante do Senhor, eu determino a tua bênção, eu digo diabo fora, espírito maldito fora, vai embora dessas vidas, dessas pessoas, desapareça. É na graça de Deus, é no poder do Espírito Santo que eu te repreendo, eu digo fora, vai embora com o seu mal, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo esta vida, e que a partir de hoje, meu Deus, ela venha fechar todas as brechas para o inimigo, meu Deus, e te servir, meu Pai querido, no poder, na autoridade que é no teu santo nome, em nome de Jesus. Fica na fé, fica na graça, até a próxima, que Deus abençoe, tchau.